Então, sendo 1h33, 1h34, acho que já conseguimos esperar aqueles minutinhos iniciais, que são sempre importantes aqui nesse tipo de conexão virtual, suficiente para que todos possamos buscar o contato, seja por essa reunião do Zoom, ou então pelo YouTube, né, no canal do Instituto. Então, desejo a todos uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Faço isso em nome do Instituto Eduardo Correia, e hoje me foi incumbida essa tarefa, enfim, de levar a cabo esta live com o querido amigo professor Antônio Vieira. Professor Antônio, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentá-lo inicialmente, depois lhe passo a palavra, e nós podemos, já combinamos mais ou menos, uma fala de 30, 40 minutos, seguida, então, de perguntas que poderão ser encaminhadas, feitas nessa plataforma, eventualmente, de maneira direta, e para aqueles que estão via YouTube, ou mesmo por aqui, se pode postar alguma pergunta, e a Maria Eduarda, a nossa moderadora, que ela vai gerenciar isso para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse debate. Então, dando início propriamente à apresentação, hoje o nosso palestrante, professor Antônio Vieira, é mestre pela Universidade de Girona, Espanha, professor de Direito Processual Penal da Universidade Católica de Salvador, a UCSAL, professor do curso de especialização em Processo Penal e Garantias Fundamentais da BD Const Rio de Janeiro, professor do curso de especialização em Direito Processual Penal da BD Const Curitiba, membro fundador e ex-presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, IBRASP, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, membro do Instituto Eduardo Correia, para nossa satisfação, e foi membro titular do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia, mais cedo, e também professor de Direito Processual Penal do Centro Universitário Jorge Amado. Professor Antônio, em nome do Instituto, muito obrigado pela aceitação do convite. Nós temos hoje uma live que se insere neste ano de, digamos, investigação no Instituto sobre Direito e Tecnologia, e a sua fala vai percorrer o tema Prova Penal, Ambição de Verdade e Tecnologia, notas sobre o Brain Fingerprint na investigação criminal. Então, seja muito bem-vindo. Por favor, o senhor tem a palavra. Meu cordial boa tarde a todas e todos. Eu quero, e não poderia começar de forma diferente, agradecer imensamente a honra do convite que me foi feito por intermédio, né, de dois estimados professores, mas também queridos amigos, o professor Fábio Dávila e também a você, meu caro Rodrigo Moraes de Oliveira. Quero agradecer a todo o Instituto, todos os membros do Instituto, fazendo isso na pessoa do professor Alberto Silva Franco, que está aqui presente, e também dirigir uma saudação muito especial a um queridíssimo amigo, o professor Alexandre Wunderlich, que, por sua sempre peculiar generosidade, foi, inclusive, o vetor, né, de aproximação e de amizade nossa, Fábio e Rodrigo, né, e não só por isso, mas também por isso eu sou a ele sempre muito grato, a oportunidade de poder conversar com vocês sobre esses temas. Me parece uma oportunidade, de fato, para mim, de ouro. Não se trata aqui, obviamente, de fazer uma palestra propriamente sobre o tema, até porque eu acho que num formato dessas lives, se a gente consegue deixar a nossa fala o quanto mais leve possível, eu acho que tanto mais interessante para quem está assistindo e nos ouvindo, e também, da mesma forma, eu acho que quanto mais tempo a gente eventualmente conseguir reservar para a discussão e para o debate, eu acho que mais enriquecedor essa experiência tende a ficar. Então, mais uma vez, agradecendo a vocês, eu vou passar propriamente aos meus comentários sobre o tema, né, de que, como eu tentei apontar, inclusive na sugestão do título, são notas ainda muito introdutórias a um tema que me parece, de fato, bastante relevante, quase que servindo mesmo como uma espécie de alerta, né, do que talvez esteja por vir e que talvez esteja até mais perto do que nós imaginamos, né, depois de todas essas questões relacionadas à chamada revolução tecnológica, a revolução neurocientífica e todos os desafios que daí
surgem, não só para o direito penal material, como esse tema tem sido tão bem discutido e tão bem estudado, mas também para a nossa realidade do processo penal, né, e o que a gente pode imaginar em termos de porvir, né, em matéria de investigação criminal e de processo penal para nós no mundo e também aqui no Brasil. Essa série de lives do Instituto Eduardo Correia, como você bem disse, Rodrigo, ela está focada no tema do direito e tecnologia, e quando vocês me fizeram o convite, me ocorreu de imediato a ideia de falar da questão da chamada onda P300, né? Que, de certa forma, eu acho que talvez seja um dos temas que mais, e de forma mais importante e melhor, faz a interseção entre a tecnologia, entre a neurociência e entre a prova penal, que tem sido o meu objeto de estudo e de pesquisa nesses últimos tempos, e também sobre o processo penal como um todo. E esse é um tema que me parece muito importante, porque, embora o nome possa não soar familiar, né, para muita gente, tem situações em que as pessoas ainda não ouviram falar efetivamente desse tipo de mecanismo ou deste meio de prova ou de investigação criminal, se é que a gente pode chamar assim, mas isso já tem sido uma realidade nos debates que vêm sendo travados na academia, no resto do mundo, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países, e, de certo modo, também não tem sido diferente aqui no Brasil, que, se a gente for tomar como referência a questão da realização dos cursos e dos seminários, até para ter uma avaliação, né, de quanto inseridas na ordem do dia estão essas questões. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo já promoveu o evento com palestra, trazendo, inclusive, uma qualificada professora estrangeira da Universidade Complutense de Madrid, a Maria Luísa Villamarim, para falar exatamente desse tema aqui. Então, não pode, a essa altura mais do campeonato, eu acho que a gente ficar com a guarda baixa, como se diz, né? A gente subestimar o potencial que esses assuntos têm, inclusive, de interferir na dinâmica do que podemos esperar da investigação criminal e do processo penal, especialmente nos próximos anos, né? Em outros países, isso já vem sendo discutido e vem sendo aplicado. Aqui no Brasil ainda não, mas eu acho que é também papel da academia se antecipar aos problemas, né? Percebendo a sua chegada, a sua iminência, e trazer esses temas à discussão para que não sejamos também pegos desprevenidos. Muito rapidamente, né, porque eu não gostaria de começar a falar do tema sem dar uma visão muito geral do que se trata isso, né, do que é o denominado brain fingerprinting, ou do que seria essa onda P300, mas nada mais embora os seus defensores não gostem que esse método, essa técnica seja chamada assim, mas nada mais do que talvez um mais moderno e mais sofisticado método de detecção de mentiras, né? Uma ferramenta cujo objetivo seria a sua utilização em relação a pessoas que estão prestando declarações, especialmente do investigado, do imputado, né, e que são destinatárias de uma determinada investigação criminal, com o objetivo de aferir a sinceridade das suas declarações, né? Fundamentalmente, se elas, por exemplo, quando dizem que não cometeram um crime, né, e que não tem relação com o fato, que não tem ligação com determinados fatores relacionados ao crime cometido, se essa informação, de fato, corresponde ou não àqueles registros que estão guardados nas suas memórias, né? E isso funciona muito basicamente através de uma técnica em que se realiza um eletroencefalograma, né, na pessoa do investigado, e por meio desse método, né, com a colocação de eletrodos, né, na sua cabeça, se faz uma leitura da sua atividade cerebral, né, da atividade elétrica no seu cérebro, e a partir daí se obtém variações, né, nas ondas que são
lidas, né, são os chamados potenciais evocados, né, desse eletroencefalograma, e quando esse indivíduo é submetido a determinados estímulos, que podem ser visuais ou auditivos, né, e que seriam informações que supostamente somente o autor do crime e os investigadores seriam capazes de conhecer, ou seja, o sujeito que fosse supostamente inocente, que não tivesse sido o autor do delito, ele não teria aquelas informações gravadas na memória, aqueles dados não fariam sentido. Então, ele é submetido a determinados estímulos, que podem ser, inclusive, palavras que aparecem numa tela de computador, e, enquanto isso, né, é feito um exame de eletroencefalograma e se observa, né, a variação nas ondas que são medidas dessa atividade elétrica, com a indicação de que há uma espécie de impulso, né, que se inicia 300 milésimos de segundo depois do estímulo, né, através do qual seria possível medir se aquela informação é uma informação presente na memória do indivíduo ou se trata, ao contrário, de uma informação ausente, né, de algum dado ou algum registro que não faça sentido para a pessoa que está sendo alvo daquela investigação, que está prestando aquelas declarações. Isso é muito interessante, porque depois eu espero que a gente tenha tempo hábil para falar um pouco mais dos detalhes do método, né? Mas eu já posso adiantar que tudo isso está baseado numa premissa delicadíssima, né? para não dizer mais, delicadíssima, de que aquela informação que vai ser utilizada como estímulo, né, chamado de estímulo da prova, que aquela informação, de fato, não seja conhecida ou não pudesse ser conhecida por aquele indivíduo por outros meios, né, por outras fontes, mesmo em se tratando de alguém que não cometeu o delito, né. Toda a técnica está apoiada nessa ideia, portanto, é algo que como se costuma dizer no campo da medicina, é algo que é completamente operador dependente, e a depender da maneira como se escolham as informações que serão apresentadas, né, que servirão como esses estímulos, que são os alvos, né, as informações indiferentes e as provas, né, os targets, as informações indiferentes e as provas, né, com o objetivo de que a máquina, digamos assim, seja calibrada, né, e se veja que tipo de reação o indivíduo tem quando a informação para ele é indiferente e quando a informação é uma informação que supostamente somente o autor do delito seria detentor, somente alguém que tivesse vivido aquela experiência seria capaz de ter esse registro na sua memória, e mesmo que esse indivíduo não responda nada, né, não se trata de uma técnica que pressupõe que a pessoa responda a perguntas ou a questionamentos, como acontece, por exemplo, no polígrafo, né? Eu espero que a gente tenha tempo suficiente para falar um pouco disso, mas seria possível fazer, basicamente, aquilo que alguns autores chamam de uma leitura da mente, né? Com o objetivo de verificar se aquele indivíduo tem ou não armazenados como registros na sua memória, que são codificados e armazenados na sua memória, aquelas informações relacionadas ao delito. É claro que isso tudo assusta muito a quem quer que tenha um mínimo contato com esse tipo de coisa, e principalmente alguém que esteja, de certo modo, atento à verdadeira história do que é o processo penal, do que é o sistema de justiça criminal e do quanto essa ambição desmedida pela busca da verdade já nos custou historicamente, né, de tudo que sempre esteve envolvido nisso, né? Mas o fato é que essas coisas, como todos nós bem sabemos, elas são tanto quanto cíclicas, né? E isso, neste momento, né, em outros tempos, já se teve que levantar a voz contra a tortura, contra outras coisas, e nesse momento eu acho que a discussão começa a se afastar um pouco dessa questão das chamadas provas que envolvem
coação física, e hoje estão relacionadas com outros campos de discussão, né, como é a questão das possíveis coerções psicológicas envolvidas, por exemplo, nas negociações para um possível acordo de colaboração premiada, tema que também já foi objeto de minha investigação no mestrado, onde eu falo sobre riscos e controles epistêmicos na delação, e também nesse outro campo, né, relacionado às questões probatórias, mas agora relacionada com as questões de um campo em que há uma interseção muito interessante. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, entre a prova testemunhal e a prova científica. Porque, curiosamente, nós, quando trabalhamos esses temas, trabalhamos em perspectivas um tanto quanto distintas, né? E hoje em dia, no campo da epistemologia, se tem conclamado cada vez mais a necessidade de se estudar áreas como a psicologia, notadamente no que toca à psicologia da memória ou psicologia do testemunho, né? E em outro campo, há um clamor sempre muito grande e muito justificado, né, de tentar separar o que é efetivamente ciência, né, e que pode, como ciência, ir para os tribunais, né, ser valorado do ponto de vista do raciocínio probatório que será utilizado para a determinação dos fatos de um determinado caso penal, e daquilo que pelo menos não deveria ser chamado propriamente de ciência, né, ou que se confunde com a chamada pseudociência ou junk science, como costumam dizer os norte-americanos. Com tudo isso, né, me parece que a discussão é de fato muito importante, né, e com todos esses avanços que a neurociência, todas essas discussões que a neurociência tem trazido e tem provocado no campo das ciências penais, esse tema acaba efetivamente vindo inevitavelmente à tona, e me parece que tem mesmo que ser enfrentado, né? Esses últimos tempos, as últimas décadas que vivemos, foram décadas em que, sem sombra de dúvida, houve avanços tecnológicos formidáveis, talvez incomparáveis, no sentido da velocidade com que as coisas aconteceram e da forma também, ou seja, das grandes mudanças e transformações que isso promoveu na sociedade. A mesma coisa aconteceu no campo da neurociência, em que se fala, inclusive, de uma verdadeira revolução neurocientífica, né? Se isso tem tido impacto no campo do direito penal, em toda a discussão em torno do livre-arbítrio e da forma como isso impacta em relação à própria avaliação do elemento subjetivo no comportamento do indivíduo e a consequente discussão sobre a responsabilização criminal. No processo penal, o que me parece é que esses temas dos avanços tecnológicos, da revolução neurocientífica, eles acabam desaguando com muita força exatamente nesse campo, né, de saber o quanto essas ferramentas podem ser utilizadas para satisfazer aquela velha ambição, muitas vezes difícil, se não quase impossível de ser controlada, de descobrir a verdade por conta de uma cultura inquisitória que ainda é muito marcante na forma de nós compreendermos o funcionamento do sistema de justiça criminal e o próprio processo penal, muitas vezes sendo tendente, inclusive, a uma ideia de descoberta da verdade a qualquer custo, a qualquer preço, né, com os fins justificando os meios. E, nesse contexto, essas mudanças tecnológicas, esses avanços neurocientíficos, eles são efetivamente muito, muito sedutores, né? Há um risco muito grande de encantamento, né, especialmente dos atores do sistema jurídico, que podem, muitas vezes, incorrer em erros graves, até de supervalorizar, né, ou sobrevalorar o tipo de atributo, né, que esses métodos probatórios, essas novas fontes de prova podem trazer para o processo penal. Como diz a professora Sandra Oliveira e Silva, lá da Universidade do Porto, né, isso tudo acaba funcionando como uma espécie de canto da sereia, né, que vai atraindo, né, os operadores do sistema jurídico, muitas vezes inadvertidamente ou né, sedentos, talvez demasiadamente, por uma busca desmedida, uma ambição desmedida de busca pela verdade, em relação a um exagero até do que esses métodos podem
efetivamente oferecer. Essa questão da ambição da verdade no processo penal, isso evidentemente não é um fenômeno novo, né? E desde as ordalhas, a humanidade já se valeu de muitos métodos para tentar descobrir quem tem razão e quem não tem razão num processo, quem é culpado, quem é inocente, passando por toda a Idade Média, com a lógica das investigações per inquisitionem, né? Em que se elege efetivamente a tortura como um bom método para a descoberta da verdade. Durante muito tempo, analisando inclusive o fenômeno inquisitório, como apontou Franco Cordeiro, persistia a ideia de que, culpado ou não, o acusado sabe de coisas, e deve ser obrigado a dizê-lo. E a tortura funcionava, como apontava muito bem o Franco Cordeiro, recém-falecido, a tortura funcionava como um método de estímulo aos fluxos verbais contidos. E é curioso que talvez as mais impactantes críticas feitas à tortura em sua época, e que tiveram talvez mais peso num primeiro momento, tivessem sido não propriamente as críticas de caráter humanitário, que contestavam a tortura por sua brutalidade, pelo grau de crueldade, de sofrimento que ela infligia nos suspeitos e nos acusados, mas, sobretudo, críticas de natureza epistêmica, em que se questionava e se demonstrava o porquê de a tortura não ser um bom método para a descoberta da verdade, notadamente porque, sob tortura, tanto inocentes quanto culpados, mais cedo ou mais tarde, seriam capazes de confessar delitos que não tivessem cometidos, aderindo a uma narrativa que atendesse às expectativas dos seus interrogadores. Pietro Verri, o próprio Beccaria tiveram um papel importantíssimo em relação a essa contraposição epistêmica no que toca ao uso da tortura, E desde que superamos a Idade Média, o grande desafio tem sido ainda, de certa forma, encontrarmos o lugar da verdade no processo penal. Esse ainda tem sido um debate em que todos nós sabemos e percebemos, ele continua ainda permanente. Saber, primeiro, se há um lugar para a busca da verdade no processo penal e, mais propriamente, que lugar a busca da verdade deve ocupar. Conquanto atualmente se entenda, na linha do que sustentam vários professores que trabalham com prova penal e epistemologia, que a averiguação da verdade ela é um dos objetivos institucionais ainda do processo, e que talvez seja mesmo importante e continue sendo, até porque se a gente pensa que o processo ele é um instrumento a favor da própria realização do direito penal, e que para a realização da função motivadora do direito penal não há qualquer sentido disso ser possível se, através do processo, forem punidos indistintamente inocentes e culpados. Então, a verdade funcionaria aí como um indicador epistêmico, como diz Geraldo Prado, como um limite mesmo, apontando como algo que deve ser evitado sempre no que diz respeito aos erros judiciais, em especial as condenações errôneas. O fato é que, ainda hoje, nós temos uma grande dificuldade de apontar a medida correta, se é que isso é possível, ou o lugar em que a verdade deve ocupar na cena do processo penal. Esses autores a que eu me referia agora há pouco, todos eles, conquanto apontem que a verdade, a averiguação da verdade seria um dos objetivos institucionais do processo, eles não deixam também de ressaltar que numa perspectiva, inclusive, de proteção de direitos fundamentais, a busca da verdade ou a averiguação da verdade não é o único objetivo institucional do processo, e nem tampouco nem pode ser o mais valioso. Esse objetivo, ele vai, em muitos momentos, ele vai ceder espaço, inclusive, a regras que são claramente anti-epistêmicas, com a proibição, inclusive, de aporte de provas obtidas por meios ilícitos, dentre a proibição de outros métodos probatórios que afrontem direitos fundamentais,
dentro, muito claramente, de uma lógica de que os fins, efetivamente, não justificam todos os meios. Nesse cenário, me parece muito importante dizer, né, que a grande questão que surge, a grande indicação que surge é quais são efetivamente os limites. Né? O século passado talvez possa ser caracterizado como o século em que há mais predominantemente uma chegada da ciência aos tribunais. Né? Muito especialmente porque talvez desde aproximadamente ali da década de 20, né, se começa a lançar mão de artifícios ou de recursos que teriam objetivos muito semelhantes ao que tem hoje o chamado brain fingerprinting ou a ressonância magnética funcional, de que eu espero poder também falar um pouco mais na sequência. Mas quando nos Estados Unidos surge a questão do polígrafo, né, como um método de aferição de manifestações que o indivíduo teria no seu sistema nervoso periférico, né, dando sinais de que, por exemplo, quando a pessoa mente ao ser interrogada sobre um determinado fato, de que ela teria ela externaria sinais como aumento de sudorese, uma mudança na frequência respiratória, uma variação na sua taxa de batimentos cardíacos e outros sintomas mais, né? Quando isso surge, a primeira objeção que é colocada, né, além, obviamente, de todo o resto da discussão, se isso representa algum tipo de impacto, pelo menos nos Estados Unidos, em relação à quarta emenda e à quinta emenda à Constituição americana, mas a primeira discussão que surge é exatamente do ponto de vista de saber se aquilo tinha embasamento científico o suficiente para ser admitido num julgamento criminal, numa corte. Se havia, em primeiro lugar, validade do método e, em segundo lugar, se aquele método poderia ser considerado fiável, né, com critérios de cientificidade suficiente para que aquilo pudesse ser admitido na corte. E eu diria que talvez todo o século passado seja permeado por essa discussão, né, de tentativa de cada vez mais discutir quais são os métodos científicos que podem ser utilizados na atividade probatória, com esse objetivo de auxiliar a determinação dos fatos nos processos criminais e, principalmente, tentando separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que efetivamente tem base científica, tem reconhecimento científico da comunidade científica e que pode entrar no tribunal como um método que se considere aceitável. Essa discussão começa lá atrás, na década de 20, com o polígrafo, e quando a Suprema Corte dos Estados Unidos é instada a se manifestar sobre isso, é que surge exatamente o chamado critério Frye, né, do caso Frye, que é de 1923, né, e que estabelece como parâmetro para que uma prova dessa natureza pudesse entrar no processo a ideia de aceitação geral da comunidade científica. Mas nas décadas que se seguiram, a percepção é de que esse critério era muito amplo, né, demasiadamente vago, e por isso mesmo insuficiente para determinar o que poderia, o que deveria ou não entrar no processo e ser considerado como prova científica. E essa justificativa se reforça, especialmente quando se começa a perceber, e nisso contribuem efetivamente muito, não só os processualistas, mas principalmente os epistemólogos, né? Quando se começa a perceber da própria aura de infalibilidade, né, para usar uma expressão da professora Marina Gascon, que é a professora catedrática de Direito Processual da Universidade de Castilla-La Mancha, a aura de infalibilidade que essas provas apontadas ou ditas científicas, elas trazem consigo, né? Ocasionando um risco muito grande de sobrevaloração, seja semântica, seja epistêmica, inclusive desse tipo de prova, né? Os juízes, mesmo os juízes togados, mas também os jurados, né, eles têm tradicionalmente um grau de influência na tomada de decisão muito grande
né, por conta desse tipo de prova. Pela própria noção de que aquelas pessoas que vão a juízo, né, prestarem depoimentos na condição de experts na área, de peritos, de cientistas, né, eles vão com uma posição de autoridade, né, do seu lugar de fala, que muito tradicionalmente faz com que a crença, né, digamos assim, naquilo que eles dizem, seja muito mais alta, né, podendo levar, inclusive, a um risco de se tomar essas informações de forma supervalorizada, sobrevalorada. Isso tem um impacto muito grande na forma como são conduzidos os julgamentos. Nós vimos, né, nos últimos anos, presenciando, testemunhando discussões muito sérias em relação a determinados métodos científicos que são utilizados no campo forense como prova, né, que durante muito tempo eram quase que incontestáveis, né? Mas hoje em dia já há questionamentos muito sérios, por exemplo, em relação a métodos probatórios, como a questão da análise das impressões digitais, né, da análise comparativa das impressões digitais, já havendo, né, tendo ocorrido um caso emblemático e dramático ao mesmo tempo, né, em que um cidadão norte-americano foi apontado pelo FBI como sendo o sujeito que detinha uma impressão digital vinculada ao atentado terrorista na estação de Atocha, em Madrid, acontecida há muitos anos. Isso levou, inclusive, a sua precipitada prisão, né, para que, depois de algum tempo, autoridades espanholas contestassem aquela afirmação, né, aquele match, como se diz, aquela coincidência das impressões digitais apontadas pelos peritos do FBI, e aquilo fosse um dos maiores escândalos, né, na história do FBI, enquanto entidade encarregada de investigações criminais. O próprio FBI, para falar só de uma das principais, né, das principais agências de investigação do mundo, já se viu também envolvido em escândalos bastante sérios, tendo que reconhecer de público isso, quando teve determinados casos que foram revistos, em que se mostrou a absoluta infiabilidade das técnicas que eram utilizadas, por exemplo, para fazer exames microcomparativos de fios de cabelo, né, em que a perícia apontava que um determinado fio de cabelo que tinha sido encontrado na cena do crime era relacionado a um determinado suspeito, a um determinado acusado, e que depois, né, por outras técnicas probatórias ou por uma reanálise desse mesmo método probatório, os cientistas foram obrigados a reconhecer de que eles não tinham os elementos, as informações suficientes para sustentar aquela afirmação, fora, como gostam de dizer os americanos, fora de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável. Hoje em dia, esses temas têm vindo mais à tona e têm chocado todos nós com mais ênfase, principalmente por conta do trabalho das entidades que trabalham, né, com revisão de condenações errôneas, num movimento que começa nos Estados Unidos com o Innocence Project, que ganha projeção no mundo inteiro, já tendo chegado aqui na América Latina com a Rede Inocente, com o Projeto Inocentes no Chile, com o próprio Innocence Project Brasil, aqui entre nós também no Brasil. E principalmente com a produção de séries, né, documentais que, de alguma forma, relatam esses casos e expõem essas situações ao grande público, como ocorreu muito recentemente com Making a Murder, que é talvez um dos exemplos mais paradigmáticos disso, e agora, mais recentemente, com o Innocence Files, né, que aqui no Brasil recebeu o nome de O DNA da Justiça, e que mostra, dentre outras coisas, como técnicas forenses apontadas com rigor científico suficiente para entrarem no processo, como, por exemplo, a análise de marcas de mordida, né, em corpos de vítimas, como isso tem sido depois questionado e como isso tem e já foi, inclusive, utilizado em julgamentos criminais
como prova, se não determinante, mas como prova muito importante, que acabou resultando no julgamento e na condenação de pessoas que não cometeram aqueles crimes. Com toda essa discussão que gira em torno, hoje em dia, dessas discussões do que é e do que não é ciência, do que é ciência ou do que é pseudociência, que se dá a notícia, evidentemente, de que 70 anos depois, né, do caso Fry, a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou avançando mais na questão dos critérios de cientificidade, estabelecendo os chamados critérios Daubert, né? No caso Daubert versus Merrill Dow, a indústria farmacêutica, a partir dali indo bem além daquilo que havia sido determinado como um critério para definir o que poderia ou não entrar como prova científica num processo, para que se passasse a exigir que a teoria ou técnica empregada possa ser testada e tenha sido testada, né? A questão da metodologia precisa ser passível de ser verificada e que tenha sido verificada e comprovada a sua validade, que também aquela técnica tenha sido submetida à revisão pelos pares e publicada em revistas relevantes de natureza científica, com a necessidade que esses trabalhos, evidentemente, essas técnicas, sejam submetidas a um processo de peer revision, né, como nós tradicionalmente falamos, e que isso fique submetido à crítica e à contestação, à refutação por outros investigadores independentes. Em terceiro lugar, que seja conhecida a taxa de erro, né, daquele método, né, e, por último, que tenha não apenas aceitação geral da comunidade científica, como dizia o critério Fry, mas que tenha o que eles chamam de um grau significativo de aceitação da comunidade científica relevante, né? Em tempos de discussão sobre tratamentos para o Covid-19, sobre cloroquina e todas essas outras coisas que têm ocupado a ordem do dia, nós temos, talvez mais do que antes, muito claramente o quanto isso tudo precisa ser tratado com seriedade, com cuidado, e o quanto, muitas vezes, a academia e a comunidade científica precisa de tempo, né, para amadurecer cada um desses métodos, avaliar a validade desses métodos, o quanto o questionamento por pares, a revisão por pares é fundamental, né? Ainda há poucos dias houve um episódio de um trabalho, imagino que todos tenham acompanhado isso pelo noticiário, de uma pesquisa que foi publicada na prestigiada revista Lancet, e que depois de algum tempo foi despublicado, né? Ou seja, foi retirado de publicação, inclusive com o reconhecimento dos seus autores de que aquele estudo precisava ainda passar por uma depuração, por algum tipo de revisão. Quando nós pensamos que tudo isso pode acontecer, né, numa questão de vida ou morte, como é a questão de um tratamento para uma doença tão violenta e tão poderosa como essa que tem se manifestado nessa pandemia que estamos vivendo, a gente tem também, né, a dimensão do quanto tudo isso pode ser muito perigoso, né, quando nós pensamos na realidade, né, da forma como funcionam os tribunais, da forma como são julgados os nossos casos penais e de como funciona o sistema de justiça. Fato é que, né, se as últimas décadas, né, quase que todo o século passado foi marcado por essa tentativa de estabelecer técnicas científicas que pudessem auxiliar o sistema de justiça criminal a chegar na verdade, com a revolução tecnológica, e especialmente com a revolução neurocientífica, isso teve um passo muito grande adiante, né? E o que mais me preocupa, se é possível fazer esse registro, é, de certa forma, um certo entusiasmo desmedido, né, que determinados segmentos ou determinadas comunidades ou mesmo atores do sistema de justiça depositam nesse tipo de promessa, né, de solução ou de grande revolução na forma de funcionamento no sistema de justiça criminal. Algumas coisas sobre isso e algumas advertências me parecem necessárias de serem feitas.
Basicamente, embora o objetivo da fala seja mais propriamente falar do brain fingerprinting, né, da chamada onda P300, mas isso hoje se manifesta muito detidamente em dois métodos, né? A chamada ressonância magnética funcional, que também é muitas vezes denominada de brain scanner, né, o scanner cerebral, que nada mais seria, se é que isso é pouco, né, do que fazer uma ressonância magnética como a que nós conhecemos, e talvez muitos de nós já nos submetemos para fazer exames médicos diversos, uma ressonância magnética do cérebro durante um questionário, durante um interrogatório, né, para avaliar, a partir das imagens da ressonância magnética, quais são as áreas do cérebro que se mostram como áreas mais estimuladas, digamos assim, ou com a maior presença de fluxo de oxigênio, né? Isso tudo baseando-se na premissa de que determinadas áreas do cérebro seriam responsáveis pelas atividades cognitivas e, mais especialmente, que algumas dessas áreas seriam relacionadas com a tentativa do indivíduo de desenvolver uma história, né, que se contrapõe àquelas informações que ele tem na memória, ou, se quiserem, para dizer mais claramente, mais simplesmente, a tentativa de mentir, de enganar, né, de levar ao engano. Isso tem sido objeto de um sem número de estudos, né, em todas as áreas, tanto nas áreas neurocientíficas, como também na área jurídica, porque, evidentemente, quando nós falamos de algo dessa natureza, isso tem impactos os mais diversos, né? A interseção entre essas áreas são as mais diversas, e, da mesma forma, tem acontecido com o chamado brain fingerprinting, né? Técnica que acabou se difundindo muito, né, e se notabilizando, porque, de uma maneira, talvez como é muito peculiar do mundo de hoje, né, é claro que essas técnicas elas foram muito rapidamente desenvolvidas e patenteadas por corporações, por indústrias, né, que viram, evidentemente, nisso uma grande oportunidade de ganharem dinheiro, né, com esse tipo de método. Seja vendendo isso às agências de investigação, né, ao law enforcement, por assim dizer, seja também disponibilizando esse tipo de recurso às defesas, né, para aqueles réus que quisessem utilizar esse tipo de recurso como uma tentativa, né, de demonstrarem a sua inocência quanto à autoria ou participação no delito. No caso do brain fingerprinting, talvez essa técnica tenha ficado conhecida pelo seu maior entusiasta, né, o maior defensor, que é um neurocientista chamado Larry Farrell, né, ou Lawrence Farrell, que também acabou ficando mundialmente conhecido porque apareceu, né, na segunda temporada do Making a Murder, fazendo exatamente, submetendo a esse tipo de técnica de avaliação de mentiras, né, no campo da neurotecnologia, o próprio Steven Avery, né, que é o sujeito que foi condenado e cuja história de sua epopeia, né, de sua vida junto ao sistema de justiça criminal é relatada lá naquela série. E isso é muito interessante porque parte dos cientistas que mais defendem o uso desse tipo de técnica ou são exatamente os detentores das patentes, ou são pessoas que estão relacionadas de alguma forma com as corporações que são detentoras dessas patentes, né? Então, por exemplo, o Larry Farrell tem uma série de estudos em que eles chegam a afirmar que seria uma verdadeira revolução no campo da atuação do sistema de justiça criminal, que seria efetivamente uma técnica de detecção de mentiras, embora depois eles eufemizem esse discurso, e hoje muitos já resistem a dizer isso. Eles dizem que é simplesmente uma técnica que permite dizer se determinada informação sensível está ou não presente na memória da pessoa investigada,
né, mas que a questão da detecção da mentira ou não é um outro passo, é um problema das inferências que os atores do sistema de justiça farão com esse tipo de dado ou de informação. Mas o fato é que ele chega a sustentar, com muita ênfase, de que essa seria uma técnica praticamente infalível, né, cuja taxa de erro, nos casos realizados, seria de 0%. Né? E esse é um grande problema, porque em ciência não existe 0%, né, quando se fala em taxa de erro. E como disse certa feita a professora Juliana Mazzoni, que é uma importante psicóloga que se dedica aos estudos da psicologia do testemunho, psicologia da memória e principalmente da psicologia do testemunho, o grande problema de se ter uma taxa de erro zero, né, que é apontada como zero, é que isso é revelador de que, na verdade, não se conhece qual é essa taxa de erro. E quando não se conhece qual é a taxa de erro, isso significa que ela pode ser muito pequena, mas ela também pode ser enorme. Mais do que isso, muitos dos testes que são apresentados como sendo referendadores da validade dessa técnica, eles são testes feitos em laboratório, né, com condições experimentais, mas que não envolvem as mesmas circunstâncias do que seria a realidade de utilização desse tipo de método na prática. Tá? Se seria eventualmente possível, né, embora se diga que, por exemplo, em relação ao polígrafo, né, que seria uma técnica mais suscetível a contramedidas, ou seja, a que o sujeito interrogado utilizasse de especiais habilidades para tentar enganar o teste. No caso dessas técnicas, tanto da ressonância magnética funcional quanto da onda P300, o que se teria aí seria uma ideia de que seria imburlável o teste, ou seja, não haveria como o indivíduo lançar mão de algum tipo de método que pudesse ludibriar o exame, né? Fazer com que ele fosse aprovado no exame quando, em verdade, fosse culpado. E, ainda assim, o que se aponta é que há um potencial, inclusive, de falsos positivos, não só pelas próprias questões da técnica empregada, né? da metodologia que é empregada, mas muito mais, porque tudo isso está baseado numa premissa, mais uma vez, de que somente o sujeito que cometeu o crime e que os investigadores são conhecedores daquela informação que será utilizada como prova na questão dos 3 estímulos que são apresentados, né? Os alvos, os estímulos indiferentes e as chamadas provas. No campo da psicologia do testemunho, se tem trabalhado muito no sentido de mostrar, que apesar de nós acharmos o contrário, apesar de operadores do sistema de justiça acreditarem no contrário, né, nós somos, como costuma dizer a professora Lilienstein, nós somos medíocres na nossa capacidade de detectar quando uma pessoa que nós não conhecemos está nos dizendo uma mentira. Né? Por mais que muitas vezes as pessoas achem, né, e é muito comum às vezes ouvir promotores, juízes, investigadores, delegados de polícia, até advogados, dizendo que pelo seu tempo de experiência eles conseguem saber quando a pessoa está mentindo, às vezes no arriar das malas, né, na expressão popular. Né? Os estudos de psicologia experimental que têm sido feitos nesse sentido são todos indicadores de que nós somos medíocres nessa tarefa e que muitas vezes não somos superiores nem mesmo do que o mero azar, do que a atitude de jogar uma moeda para cima para ver se dá cara ou coroa como resultado. A promessa do brain fingerprinting, do scanner cerebral, viria exatamente para cumprir esse espaço, ou seja, fazer aquilo que um interrogador, mesmo, né, lançando mão ali de conhecimentos no campo da psicologia, do testemunho, da psicologia da memória, não conseguiria dar conta de fazer. Seria descobrir uma mentira. Mas vejam,
essa técnica ela não está isenta, né? E com isso eu já sinalizo que eu estou me encaminhando para o final, para que a gente possa também ter algum tempo para as perguntas. Até peço desculpas, porque acho que já me alonguei mais do que deveria e do que pretendia. Mas esse tipo de técnica não nos dá nenhuma capacidade de distinguir, por exemplo, né, que aquela informação que está registrada na memória, que vai gerar, né, uma onda 300 milésimos de segundo depois do estímulo, de polaridade positiva, com uma determinada característica, que vai ser indicativa de informação presente, né, de que aquilo não possa ter chegado ao conhecimento do sujeito que está sendo interrogado, né, mesmo sem a participação dele no delito. Por fontes externas, né, até de desinformação, né, porque faz com que ele conheça dados que originalmente ele não conhecia. E muitas vezes até a forma como um delito é apresentado pela imprensa, como os casos são tratados na mídia, isso acaba acontecendo, né? Isso também já foi objeto de estudos, por exemplo, da Elizabeth Loftus e de outros tantos pesquisadores. Mais ainda, né, esse tipo de método não nos permitiria distinguir as memórias autênticas, por assim dizer, das chamadas falsas memórias. Aquelas situações em que o sujeito, inclusive, ele é sincero na sua fala, né? Ele acredita que efetivamente o que aconteceu foi aquilo, que foi daquela forma, etc. Mas aquilo é por conta, inclusive, de uma distorção que aconteceu, seja no momento de codificação ou mesmo na fase de retenção da memória, ou até mesmo algum tipo de distorção. Aquele foi levado, por exemplo, por sugestionamento no momento de recuperação da memória e de apresentação das suas declarações ou do seu depoimento. Né? Tudo isso, né, falando um pouco nas questões de validade do método, que ainda não estão devidamente e suficientemente comprovadas, falando na questão da fiabilidade, né? Tudo isso sem deixar de levar em consideração o impacto e a conexão que isso evidentemente tem com as questões dos mais relevantes princípios processuais da dignidade humana e principalmente do direito ao silêncio, que é parte integrante do direito de ampla defesa. Né? Eu vou preferir deixar para as perguntas, por exemplo, o debate sobre esse tipo de técnica poder ser utilizada com ou sem o consentimento do indivíduo que é investigado, porque, por incrível que isso possa parecer, até isso tem sido objeto de debate. Vou reservar isso para a gente falar nas nossas considerações finais, né? Ou seja, quando estivermos discutindo com perguntas e com considerações de todos vocês em relação ao tema, né? Mas não posso deixar de externar aqui a minha preocupação, à guisa mesmo de notas introdutórias, né? De quem aqui pretende fazer um alerta importante de que esse é um tema que precisa ser discutido e não pode sair do nosso campo de visão e das nossas preocupações. No México, não faz muito tempo, né, um investidor estrangeiro vendeu ao governo daquele país, né, uma coisa que foi chamada, né, é um detector de moléculas, né, que foi chamado de Ouija del Diablo, né, que nada mais era do que um pedaço de plástico conectado a uma espécie de antena de carro, né, em que um operador, né, um agente da lei, utilizaria para detectar materiais como, por exemplo, drogas e explosivos. Né? E aquilo foi apresentado por uma empresa, um grupo estrangeiro, ao governo mexicano. Cada aparelho daquele custava uma pequena fortuna, algo em torno de pouco mais de $30 mil. Né? E o governo do México comprou isso e utilizou isso, inclusive, para efetuar a detenção, a prisão de determinadas pessoas, até que experimentos científicos mostraram que aquilo não passava da mais absoluta e franca fraude, né? Uma forma de enganar o governo, que gastou, evidentemente, dinheiro, né, numa situação como essa, verdadeiramente um estelionato científico, né? Não tem outra expressão para definir isso. Por isso é que, em relação a todas essas coisas, né, é preciso ter um compromisso declarado, né, daquilo que eu tenho chamado de ceticismo epistêmico, né,
uma cautela que não é, em nenhum desses assuntos, não é excessiva, né? Porque a todo momento nós temos sido surpreendidos e, de alguma forma, também desautorizados por novas descobertas científicas que vão questionando técnicas e métodos que nós usamos e admitimos amplamente no âmbito das nossas cortes criminais. A história recente de muitos desses casos de revisão criminal que acontecem nos Estados Unidos passa necessariamente por isso, pela discussão que gira hoje em torno, por exemplo, desses exames de impressão digital, dessas análises microcomparativas de fio de cabelo, dos exames em relação a marcas de mordidas humanas deixadas em cadáveres e até de exames de grafotécnicos, né, de comparação de caligrafia em relação ao que, hoje em dia, os cientistas já apontam, né, que há uma série de questionamentos quanto à sua validade, de sorte que nem mesmo aquela velha afirmação de que somente uma única pessoa no mundo teria uma determinada impressão digital, nem mesmo isso hoje em dia, que já foi tido como certo, ainda hoje no senso comum as pessoas pensam isso, nem mesmo isso hoje pode ser considerado algo que é sustentável por base científica, por isso a cautela é sempre, mais do que nunca, necessária. Eu espero ter conseguido, quando nada, fazer uma apresentação introdutória ao tema, expondo as minhas preocupações nos limites do que esse espaço permite, e queria, mais uma vez, agradecendo o convite, ficar à disposição para as considerações todas e os questionamentos que, porventura, surgirem. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Parabéns, excelente fala, mesmo, tema instigante e que coloca a preocupação que nós devemos ter em nos ocupar, né, desse e de outros assuntos antes que sejamos atropelados pelos fatos, né? Eu tomo a liberdade, enquanto as perguntas vão se organizando, né, de colocar algumas coisinhas. Eu havia, na manhã de hoje, me interessado um pouco sobre o teu assunto, confesso que eu não havia ainda olhado para ele, e acessei alguns materiais interessantes e de imediato me veio a dúvida exatamente no nosso sistema jurídico, no direito à não autoincriminação, a necessidade de se dar acesso à defesa aos elementos de prova existentes na investigação, que poderia levar ao conhecimento do investigado, fotografias, levantamentos e outros elementos da cena do crime, né, imaginando. Mas gostaria de perguntar objetivamente em relação a um desdobramento disso, né, que é num caso norte-americano, o caso Harrington versus State, né, do Iowa, onde nós temos um crime de 1978, né, onde um jovem é condenado porque teria estuprado e matado uma moça, e que mais tarde vai conseguir, numa revisão criminal, numa post-conviction review, onde, curiosamente, então, há uma reconstrução do acontecimento, há 3 testemunhos que foram determinantes na época, essas pessoas voltaram atrás posteriormente, né, afirmando que haviam sido pressionados pela polícia, etc., elementos de prova que foram escondidos da defesa que ele teve e tal. E há a presença de um exame feito pelo Dr. Lawrence Farrell, né, que afirmaria com esse 100% de certeza de que não havia traços de lembrança na memória dele vinculadas ao crime e que haviam traços de memória em relação ao álibi que ele alegava. O tribunal dá provimento a essa revisão, anula o julgamento, manda um novo julgamento, que depois acaba não saindo, ele ficou exonerado, e afirma o tribunal que não levou em conta esse exame e se baseou em outros aspectos. Esse é um ponto que eu gostaria de te colocar para reflexão, né? Até que ponto não levou em conta, né? E se, para efeitos absolutórios, isso seria uma técnica que se poderia cogitar a admissão do uso. Eu lhe agradeço imensamente, meu caro amigo Rodrigo, pela pergunta que naturalmente me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas que me parecem muito, muito interessantes. Eu vou tentar começar pelo final. O que me parece mais importante é que, para mim,
a tentação que nós também naturalmente temos de imaginar que um tipo de técnica dessa natureza seja válida para uso da defesa, né, embora muito sedutora a princípio, é algo muito perigoso, né, porque no processo penal não existe ida sem vinda, né, não se conseguirá. Veja que, se a gente quiser fazer uma comparação, essa, de certa forma, é uma mesma discussão que se coloca, né, no campo da possibilidade de utilização das provas ilícitas, mas veja, de outra forma, qual é o efeito disso, né? Embora ainda hoje, declaradamente, ainda vija uma regra de exclusão, mas se a gente vai observar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente desde da corte Burger, né, no governo Nixon em diante, é um completo desmantelamento da regra de exclusão, com a criação de uma série de precedentes que vão se configurando em exceção por cima de exceção, né, e que acabam fazendo com que a própria regra já não mais exista, pelo menos já não tenha mais o sentido jurídico e político que dela naturalmente se esperaria. A ponto de nós que estamos permanentemente sofrendo aqui esse processo de americanização, né? Americanization, como costuma dizer o Máximo Langer, a ponto de nós, inclusive, termos ensaiado isso no chamado projeto de lei das 10 medidas, com o objetivo, veja, não de reformar o código, que é o único código latino-americano que ainda remanesce sendo um código inquisitorial e da época ainda das ditaduras. O único código não reformado em todo o continente é o Código de Processo Penal brasileiro. Mas não de reformar o código globalmente, onde, inclusive, essas discussões todas seriam inevitavelmente travadas, mas de reformar pontualmente o velho Código de 41, né? Você imagine, para inserir 11 incisos no artigo 157 do CPP, que de certa forma, trata da questão, reproduzindo a Constituição em parte, mas trata do tema da prova ilícita no campo da legislação infraconstitucional, fazendo efetivamente com que a própria regra de exclusão já não mais exista. Então, acho que esse é um bom exemplo que deve nos dar conta de que, embora seja muito tentador, fazer esse tipo de concessão, imaginando que esse tipo de prova pode ser usado em favor da defesa e que isso pararia por aí, ou seja, em algum momento não se abriria a porta para a utilização dessa prova em desfavor do acusado, eu acho muito complicado. Ainda mais pelo seguinte: quando nós estamos falando, eventualmente, dessa questão das declarações do réu e do direito ao silêncio, né, do privilégio contra a autoincriminação, tem uma questão que é muito ambígua, né, que é exatamente a dificuldade de controle sobre a valoração probatória em relação ao silêncio. Ou seja, de que maneira o silêncio vai ser interpretado, né? Por mais que você assegure ao réu o direito dele não responder às perguntas que lhe forem formuladas, isso acaba não sendo uma opção quando esse acusado se vê diante de um contexto em que ele sabe que o seu eventual silêncio poderá eventualmente ser valorado, ainda que não declaradamente contra, né, a hipótese fática que a defesa sustenta, mas principalmente numa situação em que ele pode entender que, se ele não se submete ao exame, isso automaticamente seria interpretado como um indicador de culpabilidade. Então, aí me parece, talvez, a razão jurídica pela qual a gente deva ser mais resistente à utilização de uma prova dessa natureza, né? Porque isso cria, do ponto de vista simbólico, um contexto em que, toda vez que o acusado eventualmente se recusar a se submeter ao teste, talvez até com mais certeza do que as pessoas atribuem ao silêncio, né, na ideia de que quem cala consente, a presunção de culpabilidade, né? Isso tem um pouco a ver, você mencionou o caso Harrington, que é assim, de fato um paradigma, e eu acho até que o Larry Ferrell foi muito perspicaz em relação a isso, porque talvez o primeiro caso, a estratégia de fazer com que o primeiro caso fosse um caso da defesa, né,
induzisse que a discussão caminhasse um pouco por esse caminho, né, de abrir um precedente a favor da defesa, e isso gerasse um certo entusiasmo na capacidade que esse tipo de exame poderia ter no sentido das revisões de condenações injustas. Mas você tem, por exemplo, um caso na Espanha, em que se discutiu a questão do consentimento, né, em que, a princípio, a justificativa para que o brain fingerprint tivesse sido utilizado era de que o acusado tinha consentido, né? Mas depois, quando foi questionado ele se ele tinha consentido, ele meio que disse, bom, mas ele disse, olha, se o juiz mandar, se o juiz disser que é para eu fazer, eu faço. Ué, né? E depois disse, olha, o que me resta? Né? O que me sobra como alternativa? Né? Então, esse ponto me parece muito sensível, né? Essa pode ser uma armadilha retórica muito perversa que pode fazer com que a eventual recusa, que é absolutamente natural, né? Se a gente imaginar, inclusive, que qualquer pessoa em sã consciência pode ter o receio, inclusive, de um falso positivo. Né? Há falsos positivos até em exame de HIV. Né? E isso é tão crucial. Eu costumo fazer uma relação, inclusive, entre isso e a questão dos estándares de prova, porque quando você tem um falso positivo no exame de HIV, sequer o Poder Judiciário reconhece o direito de indenização dessas pessoas, porque eles entendem que é protocolo fazer um segundo exame. O segundo exame, né, dentro da lógica de que, olha, que tipo de resultado é pior? Qual é o tipo de resultado que é pior num exame de HIV? O falso positivo ou o falso negativo? Embora a gente individualmente tenda a dizer que é um falso positivo, do ponto de vista da saúde pública, não há dúvida de que é o falso negativo. Porque nem um sujeito que deveria ser medicado, tratado, vai receber o tratamento adequado e ainda pode, sem saber que está infectado, ser um vetor de disseminação do vírus. A mesma coisa, trazendo agora para o caso da Covid. Como é que a comunidade científica reage a isso? Estabelecendo exames, né, métodos que tenham uma altíssima sensibilidade e que minimizem ao máximo as chances de falso negativo. Qual é o preço que se paga quando se faz isso? Porque quando você distribui riscos, você sempre, tentando resolver o problema de um lado, você acaba criando um problema para o outro. Qual é o risco que surge daí? É que você potencializa muito os riscos de falso positivo, ou seja, o teste é tão sensível que há um certo percentual de falsos positivos. E nem todos os fatores que são potencializadores desses falsos positivos são conhecidos. No caso dos testes de HIV, por exemplo, é relativamente recente a descoberta de que a vacina da influenza ela tem um efeito, né, potencializador de falsos positivos. E isso é interessante, por outro lado, porque provavelmente isso deve ter sido descoberto da pior forma possível, ou seja, no sentido negativo, de que essas pessoas elas faziam o exame dava positivo, né? Depois, quando elas faziam eventualmente um exame de contraprova, um segundo exame, se via que o resultado era negativo e provavelmente se descobriu isso empiricamente, identificando que todas elas tinham em comum, né, um determinado fator, um determinado contexto, que era terem tomado a vacina da influenza dentro de um determinado período de tempo. Né? Então, esse aspecto, por exemplo, da vacina da influenza, isso sequer era conhecido. Né? Então, no caso do exame de HIV, o teste é altamente sensível, mas tem um risco. O risco, para diminuir as chances de falso negativo, é aumentar os riscos de falso positivo. Como é que isso é resolvido, né? Entre aspas, se condiciona o eventual fechamento do diagnóstico, né, com a realização de um segundo exame. Só que no sistema de justiça criminal nós não temos segundo exame. Né? E aproveitando a referência ao caso Harrington, o que aconteceu lá é que de fato, como normalmente esses casos de revisão criminal nos Estados Unidos são sempre multifatoriais, né? Muito raramente eles são apoiados numa única prova, até porque é muito difícil reabrir esses casos, é que
eu diria que é até difícil saber se a revisão do caso Harrington foi realmente determinante para isso, né, essa questão do brain fingerprint. Eu prefiro dizer que talvez o que se teve ali, efetivamente, foi um mau funcionamento do sistema de justiça como um todo, como muito frequentemente ocorre, né, e muito certamente a não observância de um estándar de prova suficientemente exigente como o que deve ser verificado num processo de natureza criminal. Né? Depositar nossa confiança de que nós vamos conseguir reverter condenações errôneas por métodos que não são ainda passíveis de poderem ser determinados, e talvez nunca sejam, né, como válidos, né, que não têm a sua confiabilidade ou a sua fiabilidade comprovada, né, suficientemente comprovada, né, ou mesmo, né, que são técnicas que são utilizadas há pouco tempo, né, em relação à qual a ciência ainda não teve a maturidade suficiente, inclusive, para apresentar todas as objeções e os contrapontos. Eu acho que é, de fato, muito temerário. Né? Eu acho que evidentemente, que as condenações errôneas são tragédias das piores possíveis, que comprometem, inclusive, a legitimidade do sistema de justiça como um todo. Mas acho que a nossa luta contra elas passa, inclusive, por uma luta em relação à forma como nós valoramos os elementos de prova que nós temos à disposição no processo, pela determinação do que pode e do que não pode entrar no processo, com critérios de admissibilidade mais rigorosos, e com a exigência de que as sentenças sejam muito mais claras e explícitas em relação ao raciocínio probatório utilizado, né? Com a indicação do descarte de hipóteses alternativas, com a explicação das inferências probatórias que foram utilizadas e assim sucessivamente. Maravilha. A Maria Eduarda talvez tenha algumas perguntas. Sim, então. Eu estava me olhando. Sim, até ia perguntar. Eu dei uma olhada ali no YouTube e não temos nenhum questionamento. Eu queria saber se eu, pessoalmente, posso questionar o professor Antônio. No primeiro momento, queria agradecer, então, essa fala incrível do senhor. E eu tenho a felicidade de estudar um pouquinho de prova científica. Eu tenho a formação, eu não sou formada em Direito, eu sou formada em Biomedicina, então eu tenho essa formação um pouquinho mais laboratorial, inclusive, e eu tive uma felicidade dupla em poder escrever também com o professor Nereu um artigo sobre matemática semelhante a que o senhor trouxe aqui, e a gente falou mais um pouquinho sobre prova neurocientífica. Então, eu tive que estudar um pouco mais sobre essas metodologias de ressonância magnética funcional e de eletroencefalograma, e bom, o que a gente defendeu nesse artigo foi justamente que não teria como utilizar. E agora eu vou falar o porquê eu acredito nisso e queria ver o que o senhor teria a dizer sobre isso. Quando o senhor estava falando sobre os critérios da Albert, um pouquinho antes da minha pergunta, duas questões me surgiram. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso nos Estados Unidos em janeiro de 2019, da Academia Americana de Ciências Forenses, e lá me chamou muita atenção que, bom, primeiramente, claro, a gente tem que pensar na lógica da prova científica lá e do perito como uma parte, né? A gente não pode introduzir tudo isso no nosso sistema jurídico brasileiro. Mas a gente tem que reconhecer que eles já estão muito à nossa frente, porque eles já têm principalmente os critérios de admissibilidade de uma prova pericial desde 99, né? Com a trilogia da Albert e inclusive com a criação da Federal Rule of Evidence 702, né? Isso, que daí eles... Claro, é do testemunho do perito, que a gente basicamente não tem isso aqui no Brasil, mas que incorpora esses critérios da Albert a essa evidência. Além disso, nesse congresso que eu fui, foi em Baltimore, o que me chamou muita atenção é que lá eles setorizam as áreas. Então, como era de ciências forenses, tinha, por exemplo, balística, documentoscopia, genética forense, era tudo setorizado. E tinha uma área, que foi a área que eu levei o meu trabalho e a qual mais eu participava das palestras, que se chamava Jurisprudence. E nessas mesas de debates da área de jurisprudência sempre tinha um promotor, um juiz, um advogado e um perito.
Então, sempre tinha esse intercâmbio de conversa e também tinha pesquisadores acadêmicos mesmo, assim, de todas as áreas. Então, o que me parece é que lá eles já têm muito mais uma conversa harmoniosa, que aqui no Brasil ainda me parece uma realidade muito não posta, né? A gente não tem essa conexão muito grande entre a área científica e a científica que eu digo, né, das ciências aplicadas, enfim, laboratoriais, química, biologia e a ciência jurídica, e que me parece que é muito importante. Mas, assim, uma realidade que a gente tem é que a prova científica está posta, independente do se ache correta a utilização ou não, e isso vai ser utilizado, né? Bom, então a gente precisa, sim, de critérios de admissibilidade que a gente não tem hoje no Brasil. A gente tem que saber bem quais são esses critérios, e o que me parece é que não são só juristas que têm que definir quais são esses critérios, né? A gente precisa justamente de um debate interdisciplinar para que se saiba quais são esses critérios importantes. E nesse artigo que eu escrevi com o professor Nereu, justamente o que me parece, e eu acho que a prova pericial, a prova científica tem muito a contribuir com o processo penal, se realizada dentro daqueles parâmetros, né, definidos e delimitados, mas em relação a essas metodologias de neurociência, o que me parece que é muito difícil é que a prova pericial tenha um critério objetivo em si, né? Per se, assim, já a priori a utilização do método científico, o cuidado de uma cadeia de custódia efetiva, tudo se for realmente realizado da maneira correta, vai ter um caráter muito mais objetivo do que outros tipos, né? Outros elementos probatórios, como o testemunho, que é basicamente o que me parece é que tem um elemento subjetivo muito grande. E quando a gente tenta utilizar esses scanners de, enfim, a ressonância magnética ou eletroencefalograma, a gente tenta justamente objetivizar uma prova que é fundamentalmente subjetiva. Então, isso me parece muito arriscado e me parece que não tem como tentar, por mais que a técnica seja boa, por exemplo, ressonância magnética para o que ela foi criada, que foi criada para uma aplicação clínica, para a detecção de doenças ou do que seja, ela é muito bem utilizada, mas no momento que se incorpora essa técnica que não foi criada para detectar mentiras para dentro do processo, para tentar objetivizar algo que é muito subjetivo, me parece que por aí já não tem como utilizar essa prova. Por si, ela já não se torna mais admitida no processo. E, enfim, era basicamente isso que eu tinha que assim, a comentar. Queria ver o que o senhor acha desse meu posicionamento, dessa minha ideia, e mais uma vez agradecer muito a fala do senhor, que foi incrível. Eu lhe agradeço muitíssimo, Maria Eduarda, pelas colocações e também por todas as informações tão ricas que você trouxe, a partir especialmente da sua experiência pessoal, que é naturalmente fantástica em relação a esse tema. É curioso tudo isso, mas eu queria começar dizendo o seguinte: se a gente para comparar a forma como o nosso sistema de justiça criminal brasileiro lida com os temas probatórios e compara, por exemplo, com o que eventualmente acontece nos Estados Unidos, nos casos em que eles têm o trial, né? Não nos casos em que tem plea bargaining, porque isso é um outro departamento. Mas a forma como os temas probatórios são tratados mostram que há uma diferença abissal entre os dois países. Eu diria que em outros lugares do mundo, da mesma forma, mas eu acho que o que talvez nós mais nos ressentimos hoje é que, durante muito tempo, aqui no Brasil, a importância que se dava às discussões probatórias era muito pequena ou nenhuma, né? Esmagadora maioria de nós, quando passamos pelos bancos da faculdade, né, o que se estudava sobre prova penal era fundamentalmente os dispositivos do Código de Processo em relação à prova, né? E isso é muito sintomático, porque, por mais que ainda permaneça muito forte esse discurso de busca da verdade real, ainda em relação a muitas falas, mas ainda hoje nós lançamos mão de coisas que são absolutamente fora de sintonia com o que a ciência tem defendido, outras áreas do conhecimento têm defendido, né, em relação a
a maneira como se obtém conhecimento. Né? E um exemplo disso é a forma como nós fazemos hoje o reconhecimento de pessoas. Né? Para não falarmos propriamente de provas periciais, mas ainda no campo da prova testemunhal, né? Mas não é possível que alguém ache que pegando a fotografia de um sujeito e fazendo o show-up, né, mostrando aquela fotografia para a vítima ou para a testemunha, que há algum mínimo de acurácia, né, ou de confiabilidade possível em relação à informação que vai ser dada dali em diante. Né? E as pessoas usam isso com a ideia de que esse é um método para se descobrir a verdade, para se investigar o fato. Né? Com um texto que regulamenta isso, que foi escrito no Código, que está lá, né, desde 1941, em vigor desde janeiro de 1942, e que nunca foi reformado nem pontualmente em relação a isso. Né? Que se contenta que as pessoas primeiro, né, nem exige que haja efetivamente uma linha ou fila de reconhecimento, né? Porque o legislador fala em quando possível. E depois se contenta que as pessoas que eventualmente sejam colocadas nessa fila ou nessa linha tenham qualquer semelhança com o suspeito. Né? Não é o tema da fala, eu não vou me desviar do assunto, mas assim, é inacreditável que ainda hoje, né, nós continuamos lançando mão desse tipo de método, né, com o objetivo de tentar averiguar os fatos, né, identificar efetivamente os autores do delito. A mesma coisa na forma como nós realizamos os interrogatórios. A Lívia Moscatelli, de São Paulo, tem um texto extraordinário publicado na revista do IBRASP recente, em que ela discute a questão das técnicas, inclusive do método chamado método Hyde, né, e o potencial que isso tem, inclusive, de causar falsas confissões. Também já foi objeto de uma série de estudos, né, e que mostram da forma como nós trabalhamos com prova testemunhal. Né? Se isso é problemático assim em relação à prova testemunhal, aqui entre nós no Brasil é um problema ainda maior, porque nós praticamente não trabalhamos com prova científica. Isso se reflete, inclusive, no número de pesquisas, de estudos que são feitos sobre esse tema, que é infinitamente menor, mesmo quando os temas probatórios começam a ganhar um pouco mais de destaque, de importância. Né? Esses estudos relacionados à prova, chamada prova científica, eles são em muito menor número do que são os estudos em relação às provas testemunhais, o que é sintomático, porque, via de regra, como nós não temos, né, um formato de um estándar de prova definido, né, e como o juiz faz na decisão, muitas vezes, o que ele bem quer, simplesmente a discussão gira em torno de afirmar tem prova ou não tem prova, né, e em boa parte das vezes sequer há o trabalho de demonstrar, né, com algum mínimo de metodologia, né, a forma como esse raciocínio probatório foi desenvolvido. Né, o fato é que isso gerou mesmo uma atrofia das nossas investigações. Né, a maneira como o judiciário se comporta em relação ao grau de exigência, né, quanto àquilo que possa ser considerado prova suficiente para uma condenação, vai ter impacto direto na forma como nós investigamos. Né, e como, na maior parte das vezes, a prova testemunhal, às vezes o reconhecimento, às vezes o depoimento de uma testemunha, né, é suficiente para a condenação, então, muitas vezes, isso gera efetivamente um descuido, né, uma falta efetivamente de empenho na obtenção de provas científicas. E isso é muito grave, porque a prova testemunhal, sem elementos externos e objetivos de corroboração, ela não poderia jamais oferecer a segurança necessária para uma decisão condenatória. Nós teríamos, a essa altura do campeonato, já que ter muito bem trabalhados estándares de prova, dentre eles um estândar para a condenação criminal, em que se exigisse a presença de elementos de corroboração. Né? Uma discussão que, diga-se de passagem, só ganha mais corpo aqui no Brasil, muito agora, recentemente, com a questão do aporte das informações trazidas nos acordos de colaboração premiada. O campo dessas técnicas, né, de neurotecnologia para detecção de mentiras, ele está exatamente na interseção entre a prova testemunhal e a prova científica. Eu concordo
todos os termos quando você diz que assim, a gente está tentando dar objetividade a uma coisa que é, por sua natureza, subjetiva. Né? Eu até acho que é possível nós evoluirmos muito, até com base em estudos científicos, em métodos científicos, na forma como nós escolhemos a prova testemunhal, na forma como isso entra para o processo, para nós corrermos, quanto menos for possível, o risco de contaminação, ou de distorção, ou de deterioração dessa prova. Mas não no sentido de lançar mão de um recurso de tecnologia que se assenta numa premissa que pode ser tudo extraordinário, pode estar tudo sendo feito de forma perfeita. Mas se tiver um equívoco na premissa, e essa premissa ela não é suscetível de controle, ou seja, você não tem, notem bem, você não tem como perguntar ao sujeito antes se ele conhece determinada informação sobre o modo como foi cometido o crime, porque isso contaminaria completamente a memória. Então, você toma isso como um pressuposto, é uma ficção, né? Sem partir, inclusive, da hipótese ou da possibilidade de que aquele fato, aquela informação, aquela frase, né? Aquela palavra que vai aparecer na tela do computador durante o procedimento do eletroencefalograma, né? Que aquilo pode fazer sentido para aquela pessoa de outra coisa, de outra experiência qualquer que ele tenha tido na vida. Né? Tem um exemplo, por exemplo, que se usa, que é a questão dos estímulos que seriam dados em relação à investigação de um atentado terrorista. Né? Então, tem um estímulo que é o alvo, que é algo do tipo, você tem conhecimento, ou melhor ainda, né? Aconteceu um atentado terrorista no local tal, e isso provavelmente qualquer pessoa saberia que sim, porque isso é um fato que foi noticiado, etc. E aí se daria depois, na sequência, estímulos indiferentes de informações que não têm conexão com o caso. Né? Então, o tipo de explosivo utilizado foi de detonação por controle remoto, o tipo de explosivo utilizado era por ignição, era por percussão, e depois se dá um último estímulo, que seria a prova, efetivamente, o que interessa, que supostamente somente a pessoa que cometeu o crime cometeu. E aí se diz lá, o explosivo era do tipo X ou Y, a pessoa pode eventualmente ter tido contato com essa informação ou ter alguma conexão com essa informação que faça com que ele tenha um estímulo, ou pelo menos nós não temos ainda estudos suficientes que nos permitam descartar essa hipótese. E aí o risco é muito grande, como eu disse mais cedo, sobretudo pelos riscos de sobrevaloração, seja epistêmica, seja semântica, né, que tem a chamada prova científica. Né? Você mencionou, eu já vou concluir, mas você mencionou a questão de que no Brasil nós temos um regime de peritos que é diferente. Né? E é verdade, mas isso também não deixa de ser um pouco objeto de preocupação, né? Porque aqui no Brasil nós temos a tendência de achar que os peritos que funcionam, né, que são levados pela parte, que funcionam como assistentes técnicos, né, que em relação a eles pesariam uma espécie de suspeição, porque eles são contratados por uma parte, são remunerados pela parte, etc. Mas isso, por outro lado, favorece, na lógica inversa, um risco de supervalorização do perito oficial, que não deveria ser o caso, ou seja, não é, até em relação à sua expertise. Não é simplesmente porque o sujeito foi aprovado num concurso público e que está ali desempenhando uma função pública de perito oficial, vinculado a um departamento de polícia técnica ou de investigação criminal, até porque nós sabemos como essas estruturas administrativas funcionam, né, nos nossos estados, em que, via de regra, os institutos de criminalística são vinculados à estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Né? Então, também me parece um equívoco supervalorizar aquele laudo pericial apresentado pelo perito oficial, como se essa credencial de ser perito oficial fosse suficiente e fosse bastante. Né? Nos Estados Unidos, eles vêm lançando, né, a Academia Nacional, do Conselho Nacional de Pesquisa, e as Academias Nacionais de Ciência têm trabalhado muito, como você mencionou, na tentativa de fortalecer, né, de robustecer
esses métodos científicos. Esse é um caminho muito interessante, mas eu diria que aqui no Brasil a gente ainda está muito longe dessa discussão, o que faz com que tudo isso seja ainda mais temerário, né? Excelente, Antônio. Nós temos uma última pergunta, para também não abusar da tua boa vontade, da Ana Paula Gonzatti. Não sei se a Ana pode entrar. Oi, Ana. Tudo Olá, bem? boa tarde, tudo e consigo? Tudo bem. Pergunte. Professor Antônio Vieira, primeiro que eu estou de acordo, adorei a exposição, e para mim foi ficando assim muito claro que daquilo que se tem hoje, dessas provas neurocientíficas, o ingresso delas no processo penal, né, a questão da admissão delas dentro do processo penal é um problema justamente porque elas não preenchem esses requisitos lá do caso Dauber, ou seja, esse requisito de fiabilidade, de confiabilidade. O P300 teria inúmeros problemas, exigiria um conhecimento extremo, né, de quem está manipulando, enfim, tudo isso. Mas, partindo de uma premissa que, num futuro, se possa, sim, acessar essa mente, esse acesso seja minimamente científico, né? Não de uma leitura propriamente dita da mente, mas que se possa, sim, acessar e se acessa de uma maneira ou de outra com esses exames à mente. A minha pergunta seria a seguinte: primeiro, nós deveríamos acessar a mente, né? Bom, passou esse requisito da admissibilidade, se poderia fazer isso, né? E mais, se podendo fazer isso, esse tipo de prova, ela entraria, então, como um meio de prova ou como um meio de obtenção de prova? Porque, vamos lá ver, seria um meio de obtenção de prova, eu não poderia simplesmente trazer para o processo valorar, eu teria que dizer, espera lá um pouquinho, vamos analisar que ela vai me levar a alguma outra prova, porque essa onda P300, ela vai avaliar, basicamente, se eu entendi corretamente, se existe uma memória ou não no indivíduo, mas ela não consegue avaliar o grau, o que tem nessa memória, né? Se a pessoa é testemunha, se a pessoa é vítima, enfim. E mais, passando isso, se é meio de obtenção de prova ou se é meio de prova, seria isso uma evidência física, né? Que daí eu poderia, se calhar, entrar com uma busca e apreensão cerebral, né? Ou então se seria uma declaração propriamente dita, né? Seriam basicamente essas as minhas questões, assim, para um futuro mais à frente, se calhar talvez não tão à frente, mas já cruzando esse primeiro rio da admissibilidade. Gostaria de lhe ouvir a respeito, professor. Eu agradeço muitíssimo a sua intervenção e as perguntas. Vou tentar respondê-las aqui nas medidas também das minhas muitas limitações. Eu quero crer que não. Eu quero crer que mesmo que nós tivéssemos, do ponto de vista científico, né, avanço suficiente, e esse é um problema, porque o Frederick Schauer fala disso, né, um texto extraordinário de Can Bad Science Be Good Evidence? Ou seja, pode a má ciência ser boa prova? E lá ele discute, inclusive, que muitas dessas questões relacionadas ao que é boa e o que é má ciência passam por uma discussão no campo da ciência, mas há uma outra discussão que não se pode perder de vista, que é uma discussão estritamente jurídica, de saber o que pode e o que não pode entrar no processo, ou seja, mesmo boa ciência, mesmo aquilo que é suficientemente científico, pode não ser apropriado para termos do processo. Eu diria, eu tendo a acreditar que não devemos, né, mesmo que nós tivéssemos estudos muito mais avançados sobre a questão da validade e da fiabilidade. Primeiro, porque me parece que o problema das premissas ele é insuperável. Eu não tenho como ter controle em relação à premissa que funda toda a técnica, que é o fato de que o sujeito não conhecia antes aquele dado que foi apresentado a ele em forma de estímulo. Eu não tenho como ter controle até se ele tem aquela informação por conta de algum tipo de falsa memória, né? Eu não tenho como ter controle se ele tem aquela informação e vai ser reprovado no teste, por exemplo, por conta de algum erro honesto. Não tenho. Esse é um dos problemas também com o próprio polígrafo, né?
além, obviamente, de todas as questões relacionadas à validade e também, depois, à fiabilidade. E esse problema da premissa me parece impossível de ser superado. Por mais que a ciência avance em relação ao método, no sentido de conseguir determinar qual é a taxa de erro, alguma taxa de erro vai existir, se não pelo método, mas principalmente porque não é possível ter controle sobre a premissa. E aí vem o problema, né? Por que a prova de DNA é tão importante, mas também tão perigosa? Porque nós temos uma confiança tamanha na prova de DNA que, se nós temos lá um DNA coincidente, né, um match, nós automaticamente é como se todas as outras etapas do raciocínio probatório estivessem dispensadas. Ignorando, por exemplo, que cientificamente hoje se discute que a presença, inclusive, de DNA nas roupas de uma determinada pessoa pode ser explicada, dentre outras coisas, porque essas roupas foram lavadas juntas, colocadas juntas num mecanismo de lavagem mecânica, né, numa máquina de lavar. Por outro lado, olha o perigo que isso representa. Né? A verificação, por exemplo, de que há uma amostra de DNA masculino na roupa íntima, por exemplo, de uma determinada criança. Né? Isso é um dado que, por si só, tem um potencial enorme de gerar um salto inferencial completamente arbitrário e antiepistêmico, indicador de culpabilidade, quase sem que haja possibilidade de controle em relação a isso. Né? Então, por isso é que, da mesma forma que se enaltece tanto o DNA, é preciso ter um cuidado imenso em relação aos riscos. Eu nem estou falando aqui de cadeia de custódia, nem estou falando aqui da possibilidade de contaminação de amostras e de outras coisas mais. Né? Mas isso é muito perigoso. Né? E o grande perigo de uso no processo de uma técnica dessa natureza, né, que seja altamente sedutora e em relação à qual as pessoas têm um elevado índice de confiança, é que um eventual erro, né, pode produzir aquilo que o meu querido amigo aí do Sul, Salah Khaled, chama de caráter alucinatório da evidência. Né? E isso, de fato, me parece muito perigoso. Sem entrar na discussão ética e até propriamente jurídica em relação à questão da dignidade humana. Os que são entusiastas dizem não, que é uma técnica minimamente invasiva, que não se pode usar isso para fazer investigação prospectiva. Né? Mas o fato é que me parece que a gente está fazendo uma aposta muito alta em relação a algo que é muito inseguro, e, por outro lado, nós não fazemos coisas básicas no nosso sistema. Se queremos aprimorar o nosso sistema de justiça criminal, deveríamos investir em coisas mais elementares, que estão mais facilmente ao nosso alcance, né? E que são rotina, né, no julgamento dos casos criminais. Investir na maneira como nós colhemos a prova testemunhal, capacitando, inclusive, as pessoas, os operadores do sistema em relação a isso. Investir na forma como são feitos os reconhecimentos. Exigir, para atingimento dos critérios de suficiência probatória, que haja elementos externos de corroboração, preferencialmente através de provas forenses, científicas, né, que tenham, né, ultrapassado essa barreira de validade e de fiabilidade, segundo critérios que também a própria ciência nos ajuda a determinar e que a própria jurisprudência, inclusive de tribunais internacionais, nos ajuda a estabelecer. Coisas muito simples. Né? Boa parte dos nossos casos penais hoje estão relacionados a situações e a processos em que, basicamente, a condenação está apoiada única e exclusivamente na palavra de policiais. Né? Várias pesquisas têm dado conta disso, uma pesquisa recente do Marcelo Semer, antes o Luiz Carlos Valois já falava disso, a professora Janaína Matida, do Rio de Janeiro, também já vem falando disso há algum tempo, denunciando, inclusive,
em termos estatísticos, o quanto isso é representativo no funcionamento do nosso sistema de justiça. Né? Mas, por outro lado, veja que o quão pouco nós avançamos, por exemplo, em relação a coisas muito mais simples, que é, por exemplo, ter uma câmera de vídeo presa no uniforme do policial e que, de alguma forma, possa ser utilizada para documentar melhor a maneira como essas guarnições atuam nas ocorrências policiais, e isso pode ser útil não apenas no sentido de prevenir excessos, mas também de proteger a própria polícia e até de fazer com que os elementos probatórios, o acervo probatório que se terá no processo seja mais rico. Né? Aqui no Brasil, até onde eu pude pesquisar, o estado de Santa Catarina, né, houve um convênio do Tribunal de Justiça com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, e desse convênio parte, inclusive, dos recursos do tribunal, do fundo, inclusive, que o tribunal tem e que recebe recursos, inclusive, das penas pecuniárias que são aplicadas, né? Uma verba, acho que algo em torno de 6 milhões de reais, foi destinada para isso e foram comprados equipamentos que, a rigor, deveriam fazer com que em cada guarnição houvesse pelo menos um policial militar que teria uma câmera de vídeo instalada no uniforme que documentaria a diligência. Há uma iniciativa semelhante, me parece que por ser implementada em São Paulo, né, mas no resto do Brasil não há nada disso, né, e não se vê iniciativa, inclusive, em relação a isso. São muito poucos os casos, inclusive, em que se usa, por exemplo, as questões do georreferenciamento que pode ser proporcionado pelas estações radiobase de telefonia celular, né, e que poderiam ser também um elemento importante nas investigações, até para serem acessados pela defesa, para comprovação de um álibi que seja alegado pelo réu, né, e que quando muitas vezes é contrastado com uma prova de reconhecimento, né, se esse álibi não é corroborado ou por um DNA negativo ou por uma imagem de vídeo, é condenação. Porque por mais que você possa produzir um amplo acervo de prova testemunhal para confirmar o álibi alegado pelo acusado, né, a prova do reconhecimento é sempre valorada com maior pontuação, digamos assim, né, para não falar em peso, que seria outra coisa, mas numa situação em que, no meu modo de ver, ou seja, se nós queremos avançar em relação à maneira como nós averiguamos a verdade e a maneira como nós determinamos os fatos nos casos criminais, nós temos um caminho muito longo, é verdade, mas um caminho muito mais fácil e de um terreno muito mais seguro para ser percorrido do que esse outro que utiliza desses recursos, né, de uma neurotecnologia com essa finalidade. E aí, só para concluir, né, isso passa pela outra discussão, que é saber se esse tipo de técnica vai poder ser utilizada contra o consentimento do investigado ou do acusado, e, mais ainda, né, se a gente vai poder também discutir adequadamente, vai chegar a algum denominador do que seja consentimento válido, que é a mesma discussão que se tem hoje em relação às revistas, né, as buscas domiciliares, que são feitas e que se diz, olha, houve consentimento do morador, mas em que circunstâncias? Bom, a guarnição policial, fortemente armada, bateu na casa do morador e o morador, mesmo tendo lá uma determinada quantidade de droga dentro de casa, achou que seria ótimo que a polícia entrasse, fizesse uma varredura e que não ia ter problema nenhum e que ele ia conseguir esconder essa questão. Então, isso preocupa muito, né, exatamente por conta desses limites que me parecem precisam ser impostos. Muito bem. Professor Antônio Vieira, muito obrigado. Em nome do Instituto, tivemos uma tarde excelente, uma fala, enfim, elegante, como só ia acontecer, já muito elogiada também aqui, vejo nos comentários. E de parte do Instituto, então, eu agradeço mais uma vez, penhoradamente, e já lhe peço, por favor, reserve um lugar na agenda para os próximos meses, que voltaremos a pensar em alguma coisa em conjunto para seguirmos os debates. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês todos imensamente
pela atenção que dedicaram a mim e ao tema e pela paciência. Como eu disse, não tinha a intenção de ser nenhuma palestra, muito menos uma conferência sobre o assunto, mas a colocação de inquietações iniciais sobre um tema que me parece tão relevante. Eu peço desculpas, pessoal, agora eu me dei conta, inclusive, de que há um chat aqui para os comentários, então eu não sabia que tinha e não abri. Imagino que se tiver tido alguma pergunta por aqui, vocês já devem ter feito por vídeo, né? Então, mas se tiver alguma outra coisa que eu não tenha respondido, eu deixo à disposição o meu contato e vou ter a maior satisfação de continuar debatendo o tema posteriormente. Maravilha. Muito obrigado, professor Antônio, mais uma vez, e a todos que nos acompanharam até esse momento. Em breve nós faremos contato para anunciar as próximas lives e atividades do Instituto. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.